Fala trader, bom dia pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, não tem pregão, B3 não funciona, tá? Então, tô indo resolver umas coisas aqui na zona portuária da minha cidade e decidi fazer esse vídeo porque eu recebi uma mensagem, pessoal, essa semana, né, na nossa sala lá, onde nosso grupo de estudos, tá? Onde a gente tem estudado ali e operado, né? E a mensagem de um amigo foi o seguinte: ele fala: seria interessante a gente falar sobre gerenciamento. Vejo que você é uma pessoa bem assertiva e que tem controle emocional. E aí ele fala que muitos traders operam bem, né? Tem um operacional validado e tudo mais, só que não conseguem performar quando chega na parte de gerenciamento, a questão de não aceitar o loss. E ele termina falando que para ele isso é um motivo de muitos traders quebrarem, e que ele mesmo já quebrou a conta algumas vezes por conta disso. Foi mais ou menos isso a mensagem, tá, pessoal? Não consigo ler na íntegra aqui, mas vou tentar deixar por aqui em algum lugar depois a mensagem do amigo, tá? Pra vocês lerem. Pessoal, vamos lá. Eu opero há 4 anos. No começo, eu buscava informações, todos os tipos de informações sobre trade. Buscava operacionais, fiz mentorias de outras pessoas e com essas mentorias acabei me dando, assim, gastando dinheiro à toa, tá? Sendo bem sincero com vocês. Claro que de uma e outra consegui tirar ali alguma coisa boa, né? Até mesmo algo do que não fazer, tá? Acho que é bem interessante também, serviu para isso, né? Mas ao longo do tempo você vai criando ali o teu próprio jeito de operar, a maneira que te faz se sentir confortável na frente do gráfico, tá? O que eu acho que é bem importante. E aí, pessoal, dentro da mensagem desse amigo, ele fala ali algumas palavras interessantes, que seria gerenciamento emocional e não aceitar loss. Pessoal, quando a gente fala de gerenciamento, acredito que ele está falando de gerenciamento de risco, tá? Que é não conseguir manter o foco, não conseguir manter a disciplina dentro do operacional que talvez ele mesmo tenha proposto para seguir. E aí eu vou falar de algo para vocês aqui que tem funcionado, que funcionou para mim, tá? Eu, durante algum tempo, operava basicamente o seguinte: buscava a parte técnica de maneira incessante, assistia vídeos, pagava mentoria, procurava cursos e tudo que era conteúdo que você possa imaginar que exista, eu procurei, e os que eu não achava, que não tinha na internet, simplesmente achava através de livros, alguma coisa do tipo, tá? Mas enfim, procurei bastante conteúdo técnico, tá? Bastante conteúdo técnico. E ao decorrer do tempo, eu sempre achava que o operacional não funcionava, e aí eu trocava de operacional. Porque isso aqui não tá funcionando pra mim, cara, tô tomando loss, isso e aquilo. E chegava a ter alguns dias de consistência e em um dia devolvia tudo
tudo que eu havia feito nos dias consistentes. Aí eu achava que a culpa era do operacional. E aí a gente entra para uma questão que é bem, como eu posso dizer, complicada no meu ponto de vista, tá? Lembrando que isso é o que tem funcionado para mim. Que é o seguinte, as pessoas falam muito de emocional. O trade, ele é muito emocional. Pessoal, vamos tentar descomplicar as coisas que não são complicadas. Pessoal, o trade, se você fizer o básico, ele funciona. O básico dentro do trade funciona. Se você tem um único setup, vamos supor, você tem um setup, sempre que acontecer tal coisa, eu vou entrar comprado. Tá, mas sempre que aparece o contexto e o setup, você segue ele? Não. Se você não segue, a gente já tem o primeiro problema dentro do nosso gerenciamento de risco. Segundo, esse setup, ele tá validado? Você fez backtest disso? Você sabe quantos por cento do teu setup paga 60%, 50%? Esse setup, ele tem uma probabilidade maior de quê? De pagar 2 para 1, de pagar 1 para 1, a projeção. Então, às vezes a gente procura setup, a gente procura isso, aquilo que as pessoas falam e vendem na internet, mas a gente não procura validar isso. E aí a gente tem um segundo problema, porque se você não tem o teu setup validado, como é que tu quer ter um controle emocional em cima disso? Porque tu não sabe, cara, tu não sabe se esse setup tem uma probabilidade maior de pagar a projeção, se ele tem uma probabilidade maior de pagar os corpos da movimentação anterior, por exemplo. E aí no nosso grupo, muitas vezes, eu falo lá, ó, galera, essa movimentação tem uma probabilidade de mais de 50% de pagar os corpos dos candles da movimentação anterior, tá? E aí, galera, se você não tem isso dentro do teu operacional, cara, tu não vai conseguir seguir a parte emocional. Porque eu falo que é o que funcionou pra mim. A partir do momento que eu comecei a fazer backtest do meu operacional, eu comecei a entender quantos por cento do meu operacional ele pagava, quantas vezes eu tinha loss, qual a porcentagem do loss, eu consegui criar o meu gerenciamento de risco. Dentro disso, eu arrisco 2% do meu capital e eu busco em média 1 para 1 para fazer uma parcial e 2 para 1 da movimentação. Sendo que, para mim, tem funcionado quando a leitura do preço me diz algo que está indo contra a minha leitura inicial, e aí eu tenho um setup do lado contrário, eu encerro essa operação. Às vezes com uma perda pequena, às vezes com um lucro pequeno, tá? Mas isso tem funcionado para mim, porque a gente tem feito o backtest do nosso operacional, daquilo que funciona, daquilo que não funciona, dos contextos. Inclusive eu estudo price action e a minha base de dados é 100% price action, metodologia do Al Brooks. E aí foi um cara que eu conheci e que depois disso a minha maneira de enxergar o mercado mudou completamente. Pessoal, se estiver fazendo um barulho estranho é porque tá chovendo, começou a chover agora aqui, tá? E aí eu não tenho certeza se tá ou não muito barulhento aí, mas eu espero que dê pra entender o vídeo. Então, pessoal, basicamente isso, cara. O teu emocional, na minha opinião, ele tá ligado diretamente ao quanto tu confia no teu operacional, ao quanto tu confia naquilo que tu tá fazendo, nas tuas entradas.
Porque se tu faz uma entrada simplesmente porque tu leu na internet que o cara faz essa entrada, sempre que a média cruzar é compra, sempre que a média cruzar é venda. Beleza, mas tu sabe qual a probabilidade disso pagar? Então assim, a partir do momento que tu tem um operacional validado e consolidado com backtests e com tempo de tela, tu entra na operação sem nem pensar duas vezes. E se der loss, beleza, foi um loss que está dentro do teu gerenciamento. E aí segue para o dia seguinte. Então hoje eu vejo muita gente falar que não consegue seguir o gerenciamento de risco, mas eu acredito que o grande X da questão tá nisso. Cara, pega um setup básico, pega o básico do teu operacional e começa a validar ele. Isso vai te dar confiança para te continuar operando e seguir em frente. Não tô dizendo que é fácil, que não dá aquela ansiedade, aquele nervosismo quando você tá dentro da operação. Isso aí você vai ter sempre, galera. Se você tá operando, você vai ter ansiedade, isso aí faz parte. Agora, quando tu tem um operacional validado, tu consegue sentir essa ansiedade, mas segurar a operação, entendeu? Que é uma dos pontos para tal consistência. E uma vez que você consegue seguir isso, é uma busca diária, pessoal. Não é tipo ou a partir desse mês eu tô consistente, mês que vem vou operar de qualquer jeito que eu já tô consistente mesmo. Não é assim que funciona. É todos os dias. Inclusive traders renomados, traders que são consistentes já há bastante tempo, passam por esses dias ruins, por dias de fúria. E é um gatilho que te dá, que vai te fazer entrar ali num dia de fúria, tá? E aí vem para uma segunda parte, que já é uma questão psicológica, que aí você tem que procurar até um profissional, dependendo da sua necessidade, que é descobrir quais são os gatilhos que te fazem entrar naquele momento de fúria. Não aceitar a perda. Por que você não aceita a perda? E aí vem uma questão de crenças limitantes, coisas que você pode trazer da infância, coisas que você passou. Pode ser um dia ruim, pode ser... Enfim, galera, você tem que se autoconhecer. E aí, com relação a isso, eu já não consigo te ajudar, porque aí já é uma questão para um profissional da área, certo? Falando ainda da questão do operacional, tem um livro que até indico para vocês, que é o Melhor Perdedor Vence, Tom Hogarth, acho que é assim que pronuncia, tá? Ele fala o seguinte, pessoal, ele fala que se você tem uma moeda, ela só tem dois lados, cara e coroa, certo? Se você jogar essa moeda para cima, sempre que ela cair, você tem 50% de probabilidade de dar cara e 50% de dar coroa, certo? Isso não quer dizer que a moeda vai cair uma vez na cara e uma vez na coroa, mas que a probabilidade é de 50%. Então, ele fala o seguinte, que se você jogar essa moeda 100 vezes para cima, pode ser que nas 15 primeiras vezes ela caia só cara. Na próxima vez que você jogar, a probabilidade continua sendo 50%, certo? Então, dentro disso a gente consegue puxar para o nosso operacional. Se você sabe que o seu operacional ele paga 60% das vezes e você teve 2, 3 dias de loss consecutivo seguindo o operacional, você sabe que ao final de uma certa quantidade de trades ele vai dar certo.
E aí, esse cara, o Tom, ele opera de uma maneira que é o seguinte: ele entra numa operação, enquanto essa operação não der um sinal contrário ao que ele está fazendo, ele não sai. O operacional dele, não lembro agora, tá? Só lendo o livro, mas paga menos que 50% das vezes. Porém, sempre que ele consegue segurar ao máximo a operação, ela paga 5 a 6 vezes o risco dele. Então, quando a gente fala sobre gerenciamento e emocional, é basicamente isso. Eu acredito que o que te ajuda muito a seguir o teu operacional é simplesmente seguir conseguir manter o teu operacional e o teu gerenciamento, é simplesmente entender o teu operacional, entender aquilo que tu opera. Se tá dentro do que tu é acostumado a fazer, ou se tu sai do gerenciamento, certo? Se tu tem um operacional e tu segue ele à risca, cara, final do mês, a probabilidade que você vai ter uma assertividade boa vai ser alta, vai ser boa. Beleza, galera? Acredito que seria basicamente isso. Quando ele fala ali que muitos traders quebram e que ele mesmo já quebrou várias vezes, aí a gente passa para uma parte, pessoal, que eu acho bem interessante da gente falar, que é o seguinte: existem muitos analistas que eles são bons analistas, mas não são bons traders, porque ele consegue fazer análise, mas quando aquilo coloca em jogo o capital dele, acaba sendo um pouco mais... ele acaba não seguindo, né? Não seguindo o plano, porque aí entra questão de ansiedade, entra a questão do medo de perder. E a nossa área, ela é uma área de alta performance. Então é o seguinte: você tem que entrar na operação já ciente do risco que você está disposto a pagar. E aí, se você entra numa operação, você está disposto a pagar 20%, não, 20%, 2% de risco para buscar 5%, 3% que seja, ou até 1 para 1 ali, os mesmos 2% de lucro, você tem que estar ciente de que aquele valor que você entrou, ele é um risco que você está disposto a pagar. E aí, quando a gente vai para a metodologia do Al Brooks, ele fala o seguinte: opere com a mão que ele chama a mão do eu não ligo. Que aí é o seguinte: opere um valor que... essa saída aqui é bem chata, galera. Aqui foi. Opere um valor que, se você tomar um loss, você ainda assim vai se sentir confortável. E aí eu já digo o seguinte: opere o valor que você sabe que, se você perder aquele X valor, você não vai se sentir totalmente confortável, porém ele não vai acabar com o teu dia, tá? Eu penso da seguinte forma: porque quando você opera um valor ali, você coloca para risco um valor que você não liga, você simplesmente toma 2, 3 stop no valor que você não liga, e aí esse valor acaba sendo o valor que você acaba ligando, né? Acaba ali, tipo, pode ser um gatilho, tá? E aí, galera, a partir do momento que eu comecei a entender isso, o operacional que eu opero, se eu consigo validar ele,
se eu tenho o backtest dele, eu sei quantas vezes ele paga, eu sei quantas vezes ele não paga, eu sei a probabilidade de alvos. Isso vai te dar um controle emocional que você simplesmente vai entrar na operação, esperar a operação desenvolver, ou se ela te disser o contrário, você vai simplesmente encerrar a operação, tá? E vida que segue. No outro dia fazer a mesma coisa. Ser trader não é tipo tá buscando ali todo dia aquela adrenalina, mas é uma atividade monótona, é uma atividade chata, onde você tem que passar horas na frente da tela sem clicar, às vezes passar o dia inteiro sem clicar, ou a manhã inteira. Eu decidi operar só pela manhã justamente por isso, porque é muito cansativo mentalmente você passar o dia inteiro na frente da tela. Então, antes de você buscar a parte técnica, tente se conhecer, conhecer o operacional que você quer operar, validar aquele operacional dentro do ativo que você vai operar, e a partir daí simplesmente executar. A parte de executar é a última, tá? E basicamente isso, galera. Não tem muito mistério. Essa parte do gerenciamento de risco apesar de ser o bicho de 7 cabeças ali que quebra a maioria dos traders, pessoal, é difícil porque a gente está lutando contra a gente mesmo, contra o nosso próprio ego, muitas vezes, de não querer aceitar que a gente está errado, ou aceitar que aquela operação já não tem mais sentido. Inclusive, isso era algo que me pesava muito, pessoal, muito mesmo, porque eu estudava bastante. Então, assim, se aparecia o setup, eu falava, não, cara, eu estudei isso aqui, a média tá aqui, o candle tá aqui, o gatilho tá aqui, o setup tem que funcionar. E aí, quando isso não batia, eu simplesmente não aceitava. E aí o preço estava indo contra aquilo que eu acreditava que o mercado tinha que fazer, e acabava o quê? Adicionando o contrato, acabava mexendo no stop, e isso foi muitas das vezes motivo de eu entregar a semana inteira de resultado, o mês inteiro de resultado em um único dia. Hoje, com os backtests que eu fiz, eu simplesmente aceito a operação, tá? Simplesmente aceito a operação. Se eu vejo que aquela operação não faz mais sentido dentro da minha análise, eu simplesmente encerro e vida que segue, beleza? E é isso, galera. Acho que esse vídeo já tá bem longo, acabei enrolando um pouco aqui para dizer a mesma coisa, mas é basicamente isso, pessoal, basicamente isso, tá bom? Um ótimo feriado para todo mundo, que Deus nos abençoe e bons trades aí durante a semana, durante o mês, que nós possamos fechar meses e meses lucrativos, beleza? Pessoal, e se vocês quiserem participar aí do nosso grupo de estudos, lembrando que eu opero basicamente price action, tá? Se você quiser operar, entra aí no link que eu vou deixar aí na descrição e a gente vai trocar uma ideia junto, beleza?